O silêncio do espaço era absoluto, como se o universo inteiro prendesse a respiração. A estação orbital Delta 7 flutuava em órbita baixa, um ponto solitário contra o vazio negro salpicado de estrelas distantes. O Dr. Elias Crow, astronauta da NASA, com mais de uma década de missões, ajustava os monitores no console principal. Seus olhos, cansados mas alertas, varriam as telas que exibiam dados rotineiros: temperatura estável, oxigênio em níveis normais, rotação da Terra visível pela escotilha principal como um azul pálido e reconfortante. Elias havia sido treinado para isso. Isolamento era o preço da exploração. A missão era simples: monitorar uma anomalia magnética detectada na borda do cinturão de Van Allen, um resquício de radiação que os cientistas terrestres queriam mapear para futuras viagens a Marte. Ele estava sozinho há 72 horas, com comunicações diárias programadas para o controle de missão em Houston. Nada de extraordinário. Pelo menos, era o que os relatórios indicavam. Ele se inclinou para a frente, os dedos pairando sobre o teclado. O ar reciclado da estação cheirava a metal e ozônio, um lembrete constante de que ele era um intruso nesse vazio. Tudo nominal, murmurou para si mesmo, registrando a entrada no log. A voz ecoou fraca no capacete que ele ainda usava durante as verificações, um hábito de segurança. Lá fora, o vácuo não perdoava erros. A rotina prosseguia. Elias verificou os painéis solares, estendendo um braço mecânico para ajustar a orientação. A Terra girava devagar abaixo, nuvens se movendo como fantasmas brancos sobre oceanos escuros. Ele sorriu levemente, pensando na família em Orlando. A filha, Mia, de 8 anos, havia desenhado um foguete para ele antes do lançamento. "Volte logo, papai", dizia o bilhete colado na foto que ele carregava no bolso do traje. Isolamento absoluto, sim, mas controlado, calculado, parte do plano. Os sensores de longo alcance piscaram uma vez, registrando um pulso fraco de energia. Elias franziu a testa, mas descartou como interferência solar. O sol estava ativo naquela semana, flares dançando na coroa. Ele digitou o comando para recalibrar e o alarme suave cessou. Silêncio novamente. Ele flutuou até a escotilha de observação, olhando para o infinito. Estrelas fixas, imóveis. Nenhum movimento, nenhum som. Horas se passaram em turnos de vigilância. Elias preparou uma refeição liofilizada, algo sem graça como lasanha reidratada, e comeu devagar, o garfo magnético grudado no prato. A estação zumbia baixinho, o som de ventiladores e compressores que preenchiam o vazio como um coração mecânico. Ele revisou os protocolos de emergência, um ritual diário. Tudo sob controle, pensou. A NASA havia escolhido ele por isso. Calma sob pressão. Nenhum pânico desnecessário. Mas então, durante a verificação noturna, algo mudou. Não foi dramático, apenas um desvio sutil. O sensor de partículas registrou uma flutuação, não no espectro magnético esperado, mas em frequências mais baixas, quase inaudíveis. Elias pausou, o cursor piscando na tela. Leitura errática, anotou. Podia ser um glitch no hardware, envelhecido após anos de uso. Ele rodou um diagnóstico, o computador processando em silêncio. Resultado, nominal. Mas a flutuação persistiu como um sussurro no fundo dos dados. Ele se aproximou da tela, ampliando o gráfico. Linhas que deviam ser suaves agora ondulavam de forma irregular, como se algo as estivesse tocando de longe. Elias sentiu um formigamento na nuca, o tipo de sensação que vem antes de uma tempestade na Terra. Comunicação com Houston em 12 horas, lembrou-se. Podia relatar na próxima janela. Nada urgente. Ainda. O isolamento começou a pesar um pouco mais. Ele flutuou pela cabine principal, as luzes LED lançando sombras longas nas paredes curvas. A estação era compacta,
console, dormitório apertado, laboratório com equipamentos que piscavam em padrões familiares. Ele ligou o gravador de áudio, parte do protocolo psicológico. Dia 3, tudo procedendo como planejado. Pequena anomalia nos sensores de partículas, investigando. A voz dele soou plana, profissional. Desligou o aparelho e ficou em silêncio. Lá fora, pela escotilha, a escuridão parecia mais densa. Estrelas que antes eram pontos fixos, agora pareciam observar. Elias piscou, afastando o pensamento. Fadiga, talvez. Ele ajustou o cronômetro para o sono, flutuando até o saco de dormir amarrado à parede. O corpo se acomodou, mas a mente vagava. O que era aquela flutuação? Um erro humano ou algo mais? No meio da noite, um ciclo artificial de luzes, um bip baixo o acordou. Não um alarme, mas o sensor secundário. Elias se desprendeu, os pés tocando o chão com um clique magnético. A tela mostrava o mesmo. Ondulações, agora mais frequentes. Ele verificou os logs. A flutuação havia começado exatamente 47 minutos atrás, coincidindo com nada. Nenhum evento solar, nenhuma manobra da estação. Ele respirou fundo, o ar saindo em um sopro controlado. Calma, disse a si mesmo. Rodou outro diagnóstico. O computador demorou, processando em loops silenciosos. Resultado, hardware intacto, mas os dados não mentiam. Algo estava lá, invisível, cutucando os limites da detecção. Elias olhou para a escotilha. O vazio olhava de volta, impassível. A sensação cresceu devagar, como uma névoa se infiltrando. Ele não ouvia nada além do zumbido da estação, mas sentia uma presença, talvez, ou apenas o peso do desconhecido. A missão continuava, mas agora com uma rachadura sutil na fachada de controle. Enquanto os monitores piscavam, Elias se sentou, os olhos fixos na tela. A flutuação se repetia, um padrão que não seguia lógica conhecida. Ele anotou, fenômeno não catalogado, observando. Se você está sentindo essa tensão crescendo, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Vamos mergulhar mais fundo juntos. O tempo se arrastava. Elias tentou ignorar, focando na coleta de amostras magnéticas. Mas cada bip trazia a dúvida de volta. Era como se o espaço, esse vazio infinito, estivesse respondendo. Não com fúria, mas com paciência, esperando, observando. Ele flutuou até o módulo de comunicação, testando o link. Estático. Houston, aqui Delta 7, relatório preliminar. Silêncio, o delay era normal, 0,2 segundos. Mas algo parecia atrasado, como se as palavras demorassem a partir. Ele repetiu a transmissão, esperando confirmação. Nada imediato. A estação girou levemente, ajustando a órbita. Pela escotilha, a Terra se afastava um pouco mais, o azul se tornando um arco distante. Isolamento absoluto. Elias sentiu o peito apertar, mas empurrou o sentimento para longe. Erro humano sob pressão. Só isso. Mas, no fundo, uma pergunta ecoava. E se não fosse? Elias passou as horas seguintes em um ciclo de verificações, os dedos dançando sobre os controles com precisão mecânica. O zumbido da estação era o único som constante, um ruído branco que preenchia os cantos da mente. Ele evitou olhar para a escotilha por muito tempo. O vazio lá fora parecia se expandir, como se as estrelas se afastassem devagar, deixando espaço para algo indefinido. A flutuação nos sensores não parava. Agora, os gráficos mostravam picos irregulares, como batidas de um coração distante e irregular. Elias rodou simulações, comparando com bancos de dados da NASA. Nada correspondia. Podia ser uma partícula exótica, um eco de radiação cósmica, ou um erro no software, um bug que se infiltrava como uma sombra. Ele anotou mais observações, a caneta pressionando o papel com força desnecessária. Padrão persistente, sem origem identificada.
O módulo de comunicação piscou novamente. Ele ativou o link, a voz ecoando no vazio da transmissão. Houston, Delta 7. Anomalia confirmada em frequências baixas. Solicito análise remota. O delay veio, alongado como um suspiro, estático, crepitou e então a resposta. Entendido, Elias. Dados recebidos. Mantenha monitoramento. Possível interferência ionosférica. A voz do controlador soava distante, filtrada pelo vácuo. Ele repetiu a mensagem, mas o sinal enfraqueceu no final, como se algo o engolisse. Elias flutuou de volta ao console, o corpo leve na microgravidade, mas a mente pesada. Isolamento absoluto. Sem colegas para debater hipóteses, sem risadas para quebrar a tensão. Apenas ele e a estação. Um casulo de metal girando em torno do nada. Ele ligou o gravador psicológico mais uma vez. Dia 4. A flutuação evoluiu. Sinto. Uma irregularidade na rotina. Nada visual. Ainda. Desligou e ficou imóvel, ouvindo o silêncio que se seguia. Pela escotilha lateral, a terra era um semicírculo azul, mas as bordas pareciam borradas, como se o ar reciclado embaçasse o vidro. Ele piscou, esfregando os olhos. Fadiga cumulativa, pensou. O corpo humano não era feito para isso. Dias sem sol real, noites sem escuridão verdadeira. Mas o formigamento na nuca persistia, uma coceira invisível que se espalhava para os ombros. Então veio o primeiro presságio real. Não um alarme estridente, mas um tremor sutil na estrutura da estação. Uma vibração baixa, como se algo roçasse o casco por fora. Elias congelou, os sensores confirmando. Contato mínimo, duração de 2 segundos. Detritos, murmurou. Mas os radares não detectaram nada. O espaço era limpo, orbitado por poeira fina, mas nada grande o suficiente para aquilo. Ele se aproximou da escotilha principal, o coração acelerando em um ritmo que ecoava o zumbido dos ventiladores. Olhou para fora, o capacete refletindo as estrelas. Nada. Apenas o negro infinito, salpicado de pontos frios, mas a sensação cresceu de ser observado, como se olhos invisíveis pairassem além do vidro, esperando que ele notasse. Elias recuou, as mãos tremendo levemente ao ajustar os controles. Ilusão óptica, disse em voz alta para quebrar o silêncio. A voz soou fraca, ecoando nas paredes curvas. As horas se esticaram. Ele preparou o relatório visual, filmando os gráficos com a câmera de bordo. A flutuação agora formava loops, padrões que se repetiam a cada 17 minutos. Coincidindo com o quê? Ele checou os logs. Nada. Nenhum ciclo orbital, nenhum pulso solar. Era como se o fenômeno tivesse sua própria agenda, lenta e deliberada. A comunicação com Houston atrasou mais dessa vez. Ele enviou o vídeo, esperando. O delay subiu para 0,5 segundos, depois 1 segundo inteiro. Estático encheu o canal. Um chiado que parecia sussurrar. Delta 7, confirme recepção. Silêncio. Elias repetiu. A voz mais firme. Nada. O link piscava vermelho por um instante e então verde. Sinal restaurado. Anomalia notada. Mantenha isolamento. Isolamento. A palavra pesou como chumbo. Ele flutuou pelo laboratório, ajustando equipamentos que não precisavam de ajuste. O ar parecia mais denso, o ozônio mais forte. Cada sombra nas paredes curvas parecia se mover de canto de olho. Não rápido, mas devagar, como se testasse sua percepção. Elias parou, virando-se devagar. Nada. Apenas o reflexo das luzes LED em superfícies metálicas. No dormitório, ele tentou dormir. O saco de dormir se moldando ao corpo como uma segunda pele. Mas o sono veio em fragmentos. Sonhos de Mia rindo na praia de Orlando, misturados com visões de formas escuras se aproximando da escotilha. Acordou suando, o alarme suave anunciando o ciclo diurno.
Os sensores biparam novamente, flutuação intensificada, agora com um eco, como se respondesse ao seu despertar. Elias se levantou, os pés clicando no chão. Foi até o console, ampliando a tela. Os loops se entrelaçavam, formando algo quase intencional. Não um erro aleatório, mas um sinal. Ele sentiu o peito apertar, o ar preso nos pulmões. Medo do desconhecido, sim, mas também do erro humano. E se ele tivesse interpretado mal desde o início? E se a anomalia fosse algo que reagia a ele? Pela escotilha, o vazio parecia pulsar levemente em sincronia com os dados. Ele não viu nada ainda, mas sabia. Estava sendo observado. O espaço, esse oceano negro, não era vazio. Algo cutucava as bordas da realidade, paciente, esperando o momento certo. A estação girou e, por um instante, na periferia da visão, uma sombra passou, lenta, alongada, como uma estrutura se movendo além do alcance. Elias piscou e sumiu. Ilusão? Ou o primeiro vislumbre? Ele anotou a mão trêmula. Possível manifestação não confirmada. O silêncio voltou, mais pesado. A dúvida se instalava, corroendo a calma treinada. A missão prosseguia, mas agora com olhos invisíveis fixos nele. Se essa sensação de espera te prende, inscreva-se no canal para continuar a jornada. O mistério só aprofunda. O tempo se arrastava como mel. Elias evitou a escotilha, focando nos dados. Mas cada bip trazia a pergunta de volta. O que observava de volta? O isolamento não era mais parte do plano. Era a armadilha. Elias sentou-se no console, os olhos fixos na tela que piscava com aqueles loops intermináveis. O ar da estação parecia mais parado agora, como se o reciclador lutasse para circular o oxigênio. Ele respirou devagar, contando as inalações para manter o foco. 1, 2, 3. A rotina era sua âncora, mas as âncoras podiam se soltar no vazio. A sombra que ele pensara ter visto, ou não visto, pairava na mente como um eco, recusando-se a se dissipar. Ilusão ótica repetia para si mesmo, fadiga, pressão. Mas o formigamento na pele persistia, uma coceira que se espalhava dos braços para o peito, como se o traje espacial apertasse demais, mesmo sem ele vesti-lo. Ele ativou o scanner de longo alcance, ampliando o setor onde a sombra havia passado. A tela mostrou o habitual. Estrelas imóveis, o brilho distante da Terra, faixas de radiação que dançavam como véus finos. Nada. Nenhum objeto não identificado, nenhum detrito orbitando. Elias inclinou a cabeça, os dedos pairando sobre os controles. Por que agora? Murmurou, a voz baixa o suficiente para se perder no zumbido dos ventiladores. A flutuação nos sensores havia se intensificado durante o sono fragmentado dele, como se soubesse quando ele baixava a guarda. Picos que se alinhavam, formando algo que lembrava um pulso, não aleatório, mas ritmado, como uma respiração distante. O módulo de comunicação bipeou, interrompendo o pensamento. Ele flutuou até lá, ajustando a antena com um comando manual. Houston, Delta 7. Atualização. Padrões nos dados evoluindo. Loops a cada 17 minutos. Nenhum match em bancos conhecidos. O delay veio longo dessa vez, esticando-se para além do normal. Estático encheu o canal, um chiado irregular que parecia modular, como se palavras se formassem e desfizessem no ruído. Elias esperou, os olhos na tela de status. Verde, depois amarelo, piscando. Sinal instável, anunciou o sistema automático. Ele repetiu a transmissão, elevando o ganho. Nada. O silêncio se instalou, mais opressivo que o vácuo lá fora. Isolamento absoluto. A palavra ecoava na cabeça dele, agora não como protocolo, mas como sentença, sem vozes de Houston para ancorar a realidade, sem confirmação de que os dados eram reais. E se fosse um erro dele? Um cálculo errado no setup inicial,
Uma calibração falha que ele havia ignorado por arrogância? Elias sentiu o suor frio na testa, limpando-o com as costas da mão. O espelho no painel refletia seu rosto, linhas profundas ao redor dos olhos, barba por fazer, um homem que parecia mais velho do que os 42 anos. Controle-se, disse em voz alta, o som ecoando vazio nas paredes. Mas a dúvida se infiltrava, lenta como uma rachadura no casco. Ele voltou ao laboratório, pegando o tablet para simular cenários. Hipótese 1. Interferência externa. Talvez um flare solar tardio. Hipótese 2. Falha no hardware, um sensor envelhecido mentindo. Hipótese 3. Ele pausou, o cursor piscando. Algo reagindo à presença dele, aos pensamentos. Absurdo, mas os loops coincidiam com os momentos em que ele olhava para a escotilha. Como se o fenômeno soubesse que estava sendo observado e respondesse, cutucando de volta. Um tremor sutil veio novamente. Mais demorado dessa vez, 4 segundos de vibração no casco. Elias agarrou o corrimão, o corpo flutuando levemente. Os sensores confirmaram. Contato externo, força mínima, origem indeterminada. Não detritos, não micrometeoritos. Ele checou os radares, limpo. O coração dele acelerou, batendo em sincronia com o bip dos monitores. "O que é você?" sussurrou, os olhos voltando para a escotilha principal. Hesitou, mas se aproximou, o reflexo do capacete sobrepondo-se ao negro. Lá fora, o vazio parecia vivo de uma forma nova. Estrelas fixas, mas entre elas, na periferia do vidro, algo se moveu. Não rápido, lento, como uma forma alongada se esticando além do alcance da luz. Não era uma nave, nem uma estrutura conhecida. Parecia orgânica, talvez. Uma silhueta parcial que se curvava contra o fundo estrelado, visível por um instante antes de se fundir à escuridão. Elias piscou, o peito apertado. Sumiu, mas o afterimage queimava na retina. Contornos irregulares, como tentáculos de sombra se retraindo. Não explícito, não total, apenas o suficiente para questionar a sanidade. Ele recuou, tropeçando no ar, as mãos tremendo ao ativar a câmera externa. Replay, frames borrados, nada claro. Manifestação visual parcial, anotou no log, a voz falhando no gravador. Duração, menos de 1 segundo, forma indefinida. O medo existencial se instalou, profundo como o espaço. Não era só o isolamento, era a certeza de que algo o via, o estudava, reagia. Seus erros, o diagnóstico ignorado, o sono interrompido, pareciam alimentá-lo. Como se o fenômeno se alimentasse da dúvida humana, crescendo na brecha entre o conhecido e o invisível. A comunicação voltou, fraca. Delta 7 Houston, sinal recebido com delay, anomalia possivelmente. Não ionosférica, evacuação em consideração. A voz cortou, estático, engolindo o resto. Evacuação. Elias flutuou imóvel, processando. Mas o link piscou vermelho novamente. Silêncio total. Ele tentou responder, mas o sistema travou. Loops de erro enchendo a tela. Erro humano? Ou algo interferindo, deliberado? As horas se estenderam em um limbo. Elias evitou o sono, vigiando os sensores. Cada bip trazia a imagem de volta, aquela forma lenta observando. O ar cheirava a ozônio queimado agora, os ventiladores zumbindo mais alto, como se a estação respirasse com ele. Sombras nas paredes pareciam se alongar, testando os limites da visão periférica. Ele pensou em Mia, no desenho do foguete, mas a imagem se distorcia na mente, o azul da terra se tornando negro. Outro tremor veio, mais próximo da escotilha. Elias se aproximou contra o instinto. Pela visão, o vazio pulsava, não visível, mas sentido. A forma retornou. Distante, parcial, uma estrutura se movendo devagar, como se respondesse ao olhar dele. Reagisse à consciência. Ele congelou, o fôlego preso. Não ataca, não confronta.
Apenas observa, paciente, deixando o medo crescer de dentro. A estação girou e o silêncio se aprofundou. Elias sabia. O fenômeno não era catalogado porque não era compreensível. Não por máquinas, não por mentes treinadas. Era o desconhecido se revelando aos poucos, corroendo a realidade. Ele anotou a mão pesada, observado, reagindo, isolamento, quebrado. O peito dele doía, a pressão subindo, erro humano sob o peso do invisível. Ou algo mais, esperando o próximo passo. Se essa presença invisível te inquieta, inscreva-se no canal para o capítulo final. O que vem a seguir pode mudar tudo. Elias permaneceu imóvel no console, o corpo flutuando em um equilíbrio precário entre o peso da gravidade artificial e o nada que o cercava. Os monitores piscavam em padrões que agora pareciam familiares demais, como se o fenômeno tivesse se enraizado na estação, um hóspede invisível que se instalava sem convite. O zumbido dos ventiladores era constante, mas entre os ciclos havia pausas, silêncios que se estendiam, como se a máquina prendesse o fôlego junto com ele. Ele não tocava nos controles há minutos, os olhos fixos na tela, onde os loops se entrelaçavam, formando uma teia sutil de dados que respondia a cada variação em sua respiração. O tremor anterior ainda ecoava na estrutura, uma memória vibracional que fazia as paredes curvas parecerem mais finas, mais vulneráveis. Elias sentiu o ar mais denso, o ozônio misturado a um cheiro indefinido, como metal úmido após uma chuva que nunca caía no espaço. Ele se moveu devagar, os pés clicando no chão magnético e flutuou até o gravador psicológico. Dia 5. A manifestação. Persiste, não ataca, observa, reage. A voz saiu baixa, quase um sussurro, como se falar alto pudesse invocá-la de volta. Desligou o aparelho e ficou em silêncio, ouvindo o vazio que se seguia. Pela escotilha, o negro parecia se aprofundar, as estrelas não mais pontos fixos, mas buracos que absorviam a luz. Ele evitou olhar diretamente, mas a periferia da visão traía. Uma sugestão de movimento lento, como se a forma alongada testasse os limites do vidro novamente. Não se aproximava, não ameaçava, apenas pairava, parcial, uma silhueta que se curvava contra o fundo estrelado, visível por frações de segundo antes de se dissolver. Elias piscou, o coração batendo em um ritmo que ecoava os picos dos sensores. Ilusão? Ou o fenômeno se adaptando, aprendendo a ser visto sem ser compreendido? O módulo de comunicação permanecia mudo, o link travado em loops de erro que se repetiam como os dados. Ele tentou resetar o sistema, os dedos dançando sobre os comandos com uma precisão forçada. Nada. O delay anterior havia se tornado um abismo, o estático um véu que engolia qualquer tentativa de contato. Isolamento absoluto, agora não só físico, mas total. Sem Houston para validar, sem vozes para ancorar a sanidade. Elias sentiu o peito apertar, a dúvida se infiltrando como uma rachadura que se espalhava. E se o erro fosse dele desde o início? Uma leitura mal interpretada, uma falha no setup que ele, em sua confiança treinada, havia ignorado. Ou pior, e se o fenômeno fosse uma projeção da mente dele, o vazio se materializando na solidão? Ele flutuou pelo laboratório, as mãos traçando as superfícies frias dos equipamentos. Cada toque era um lembrete. Metal, plástico, circuitos, real, tangível. Mas as sombras nas paredes pareciam se alongar, respondendo ao movimento dele, como se o ambiente se tornasse hostil de forma gradual, silenciosa. Os ventiladores zumbiram mais baixo por um instante e o ar parou de circular, deixando um vácuo minúsculo na cabine. Elias tossiu, o som ecoando seco. Controle, murmurou, mas a palavra soou vazia, como se o espaço a engolisse. Outro bip veio dos sensores, suave, mas insistente. Ele voltou ao console, ampliando o gráfico.
Os loops agora formavam uma espiral, centrada em um ponto que coincidia com a posição da estação. Não aleatório, intencional, como se algo mapeasse o interior dali de fora, traçando os contornos da presença humana. Elias sentiu o formigamento na nuca se espalhar, uma sensação de ser estudado, dissecado por olhos que não viam com luz, mas com algo mais profundo, mais antigo. O medo existencial crescia, não de um monstro explícito, mas da certeza de que o universo não era vazio. Era atento, paciente, esperando que o intruso cometesse o erro final. Ele se aproximou da escotilha mais uma vez, contra toda a lógica. O reflexo do capacete sobrepôs-se ao negro, mas além, na borda do vidro, a forma retornou. Lenta, deliberada. Não uma entidade completa, mas fragmentos, contornos que se moviam como estruturas vivas, se esticando em direção à estação sem tocar, reagindo ao olhar dele. Parecia responder, pulsar levemente quando ele inspirava, retrair quando piscava. Elias congelou, o fôlego preso nos pulmões. Não era agressivo, era curioso, talvez, ou pior, avaliador. Como se testasse os limites da compreensão humana, revelando-se o suficiente para quebrar a mente, mas nunca o suficiente para ser catalogado. O tremor veio então, mais próximo, vibrando através do casco como um toque. Duração: 6 segundos. Os sensores registraram contato, mas os radares mostraram vazio. Elias recuou, o corpo colidindo com o corrimão, o impacto enviando uma onda de microgravidade que o fez girar devagar. Ele se estabilizou, os olhos arregalados. A forma sumiu novamente, mas o afterimage persistia, algo impossível, que desafiava as leis conhecidas, reagindo à consciência dele como se ela fosse o gatilho. O medo do erro humano se misturava ao terror do invisível. E se sua presença o invocasse? E se o isolamento não fosse o preço da exploração, mas o convite para isso? As horas se fundiram em um limbo eterno. Elias evitou o sono, vigiando os monitores que agora pareciam vivos, os dados fluindo como um organismo. O ar cheirava a ozônio queimado, os ventiladores zumbindo em sincronia com os loops. Sombras se moviam na periferia, lentas, testando. Ele pensou em Mia, no bilhete colado na foto, mas a imagem se distorcia, o foguete se curvando como a forma lá fora, o azul da terra se tornando um vórtice negro. Lágrimas flutuaram nos olhos dele, pesadas na microgravidade. De repente, o módulo de comunicação crepitou, estático, depois uma voz fraca. Delta 7, Houston, sinal, evacuação autorizada. Prepare. Retorno. A mensagem cortou, mas o suficiente para ancorar. Elias se moveu, os comandos automáticos iniciando a sequência de desacoplagem. Mas enquanto a estação girava, ajustando a órbita, a forma retornou uma última vez. Distante, parcial, observando o adeus. Não desapareceu. Permaneceu como uma promessa de que o desconhecido não acabava com a missão. A cápsula se desprendeu, o empuxo suave impulsionando-o para a reentrada. Pela escotilha da nave, a Delta 7 ficou para trás, um ponto solitário girando no vazio. Os sensores da cápsula biparam, flutuação detectada, ecoando os loops. Elias olhou para as estrelas, o peito ainda apertado. O fenômeno não fora catalogado porque não era para ser. Era o espaço se revelando, paciente, esperando o próximo observador. A terra cresceu no horizonte azul e reconfortante, mas na mente dele a dúvida persistia. Fora real ou o erro final de um homem sob pressão? Ele anotou no log final, a mão firme agora. Fenômeno relatado, observado, persistente. O silêncio voltou, mas carregado. Algo observava de volta, além das nuvens, além do conhecido. A reentrada começou. Chamas lambendo o escudo. Elias fechou os olhos, mas a forma alongada pairava na escuridão interna. Não explicado. Nunca seria. Apenas o começo de um medo que o vazio eterno guardava para si.
Se essa jornada pelo desconhecido te deixou com mais perguntas do que respostas, inscreva-se no canal para mais histórias que exploram o limite entre o visível e o invisível. Obrigado por acompanhar até o fim.